Fala Comitê recebe aqui a Jéssica e o Jairo, que eu peço que se apresente para o nosso público. Boa tarde a todos, sou Jéssica Cavalcante. Atualmente estou secretária de Meio Ambiente e de Turismo do município de Roteiro, Alagoas. Estou aqui representando o poder público no Comitê do São Miguel. É um comitê da região hidrográfica de uma bacia, do Rio São Miguel, e a área que estou em Roteiro representa as lagoas. A lagoa que representa é a Lagoa do Roteiro, e, inclusive a laguna, porque ela deságua numa praia, na praia do Gunga, que é a região lagunar do litoral sul. De Alagoas. De Alagoas. E o professor Jório? Boa tarde a todos, sou o professor Jório, da Universidade Federal de Alagoas, no qual ministro as disciplinas de bacia hidrográfica, caracterização e gestão. Também atuo na área de climatologia e estou como membro na área pública, não é? De representante público no Comitê da Bacia Hidrográfica do Pratagi. Então, sou recém-ingresso do comitê e tenho tentado colaborar e já fazer algumas parcerias no sentido da pesquisa para tentar, de alguma forma, discutir, trazer discussões que melhorem aí a questão da gestão e da convivência do âmbito da bacia hidrográfica. Quais são as expectativas de vocês para esse evento que a gente está aqui participando, né? Primeiramente, eu vou falar com relação à integração dos comitês. Acho isso fantástico. É a primeira vez que você vem? Não, eu estive no INCOB em 2018 em Santa Catarina, em Floripa, e foi uma experiência, muito diferente. Boa. Com um grupo, parte do nosso grupo de Alagoas, que Alagoas engloba 9 comitês, certo? A gente teve uma integração com vários estados e o aprendizado foi enorme, porque a gente, no momento que a gente está hoje, nós estamos dando um passo muito importante ainda este ano para a criação da Agência de Bacias de Alagoas. Então eu acho que isso é forte. Isso é um fato que foi tratado nesse INCOB com mais ênfase, que é a cobrança de água. Maravilha. E para você, Jório? O INCOB é a minha primeira participação, então superou positivamente as minhas expectativas, uma vez que foram trazidas aqui possibilidades, inclusive realidades já vivenciadas em diferentes áreas, por diferentes comitês no Brasil inteiro, desde a questão da mudança climática aos impactos associados dentro da bacia, do manejo da bacia, desses impactos sociais e econômicos já vivenciados nessas áreas. Isso, inclusive, integra o conhecimento e faz com que as pessoas possam compartilhar, inclusive, formas de adaptação, de convivência. E essa integração que a Jéssica acabou de mencionar, ela é muito importante. Ela é muito importante porque fortalece os comitês de um modo geral e, consequentemente, também a melhor gestão e manejo das nossas águas, que é um bem fundamental para a vida. Deixar o seu conterrâneo se manifestar. Porque o de Alagoas, a gente milita já há uns certos anos e é interessante quando há uma mudança, de paradigma, há uma mudança fisionômica e participativa de uma comunidade, para não deixar os comitês ficarem ali nas pessoas que aprenderam, contendo um aprendizado e ficar daquilo mesmo. Então é sair desse costume que era antigo, de as pessoas se apoderarem do saber e não difundi-lo. Quando a gente vê uma universidade participando, o secretário de Meio Ambiente, alguém que se interessa por essa seara que é da água, que é vida, porque nós mesmos somos água viva, Assim como o planeta Terra deveria ser o planeta água, porque a sua grande maioria é de água, o nosso próprio corpo, A maioria do nosso corpo, ele é água. Então nós estamos aqui com o querer e o fazer juntos para tratar de dirimir tantas coisas maus que se fizeram com os rios, se fizeram com as nascentes, se fez aterro. Eu estava passeando antes de ontem, no intervalo pós-INCOB, e vinha comentando, o taxista local, da tristeza dele, que aqui nessa região
tem muitos rios que estão hoje soterrados ou são subterrâneos, canalizados, dentro de tubos. Isso é triste. Tem países que já estão revertendo essa lógica, né? Reabrindo esses canais. Esses canais. Então, porque então, a vida precisa de água, né? Como a universidade é multiplicadora de saber e de viver, é muito importante ter um paraibano em Alagoas ensinando, né? Trazendo seus discípulos para mais tarde nós termos um fortalecimento muito maior, muito mais técnico, com a vivência no experimento que a universidade traz. Para mim é uma satisfação enorme, é um prazer muito grande. E eu encontrei com ele hoje, a primeira vez que estamos nos vendo, foi agora durante o almoço, e aí esses momentos poucos já nos abrem um leque assim, de contentamento por essa propositura, né, das universidades participando, da juventude participando do INCOB. Lá em Alagoas nós temos assim, um cabedal já de experimentos, como o Albase. O Albase foi a junção de 3 estados, Alagoas, Sergipe, Bahia, que resolveu discutir de forma regional as suas problemáticas e as proposituras de soluções, e é isso que abre a oportunidade, né? Ô Jório, eu vou aproveitar essa colocação do Flávio, eu quero te perguntar uma coisa interessante. Você consegue fazer assim, o bypass, né, da relação com os seus alunos com a gestão hídrica? Você já conseguiu essa... Sim, bastante. No curso o qual eu atuo, que é o curso de Geografia, cujo nosso objeto de estudo é o espaço, e dentro desse espaço, obviamente, estão as questões naturais e humanas, não é? Que elas, obviamente, são interdependentes, especialmente o humano é dependente, inclusive faz parte desse meio natural, e o principal recurso natural que nós temos é a água. Então, a água, inclusive, que ela é primordial, é fundamental para não somente manter a vida, mas também para manter o equilíbrio dos ecossistemas de um modo geral. Tanto os ecossistemas aquáticos como os ecossistemas também terrestres. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de um bom manejo, de monitoramento, de qualidade de vida no âmbito da unidade da bacia hidrográfica, nós estamos falando também de florestas, nós estamos falando dos rios, nós estamos falando dos reservatórios, como uma lagoa, uma laguna, uma barragem, que ali também precisa não somente ter água, mas ter água em qualidade. Se a gente não consegue preservar essa água com qualidade, então os ecossistemas consequentemente tendem a entrar em desequilíbrio, e isso automaticamente também afeta o homem, já que nós fazemos parte exatamente desse meio. Então, os alunos, eles têm trabalhado, inclusive já conosco, em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, além do que eles já têm comumente, que é o ensino, para eles conseguirem vislumbrar essas práticas e essas teorias, não é, que eles aprendem em sala de aula, e poder aplicá-las na sua vida profissional após terminarem os seus cursos. Maravilha. Jéssica, e você, com o olhar do setor público, como é que você enxerga as principais dificuldades dessa relação gestão hídrica, que é de âmbito estadual ou federal, na tua atuação? Eu vou falar de uma situação bem interessante, que é saneamento. E saneamento, a gente sabe que não se trata só de água. A água, né, para abastecimento. A gente trata do esgoto, do resíduo sólido, da água pluvial. E tem mais um elemento tem mais um elemento que as pessoas esqueceram, que está aí bombando. Sim. Que é o controle de vetores. Mas vamos lá. Então, assim, a minha região hoje, ela tem um destaque porque foi investido, né, através da FUNASA, na parte de tratamento de esgoto. Então, foi um avanço importante para a região lagunar, né? A parte hídrica, que sofre muito, né, com os lançamentos de esgoto. Então, esse é um desafio do setor público, é lançamento de esgoto. Eu posso colocar como um ponto-chave. Outra situação que a gente sofreu bastante foram as enchentes.
O Rio São Miguel, houve uma enchente recente lá na região de São Miguel dos Campos. E hoje, a minha região, eu estou na foz do Rio São Miguel. A gente sabe que não está tendo tanta interferência porque ele deságua na Praia do Gunga. Então ele vai abrindo e a gente não sofreu com essa parte de chuvas. Mesmo assim, as chuvas intensas, há uma dificuldade de drenagem urbana nos municípios. Engloba todo esse saneamento, né, as 4 eixos. Outra situação que os prefeitos, né, as cidades vêm sofrendo é com a drenagem urbana. E a outra situação é falta de áreas verdes para, né, o escoamento da água. E a gente sabe que os municípios hoje têm muitos investimentos, mas que não estão sendo nessas áreas. Na verdade, é interessante, eu tenho... só para desculpe aqui. Porto Alegre, só para dar essa caracterização. Porto Alegre começou a implantar uma lógica de ser cidade esponja. Então isso é uma coisa interessante que vale a pena vocês entenderem, porque tem toda essa lógica do fazer com que a água das chuvas elas tenham destinações adequadas e evite chegar na frente. Então, uma coisa a ser pesquisada também. Mas queria interromper. Sim. O roteiro tem um trabalho interessante com as abelhas. Oh, que maravilha! Nós sabemos que abelha sem ferrão? A abelha é importante pela polinização e a continuidade que a gente já conhece tudo. Mas a gente tem uma certa culpa e é uma autocrítica, já que faz parte do fórum da coordenação do Fórum Nacional, é que a gente não debateu muito os PMSBs. E a gente não incentivou muito a conscientização para a implantação, para o estudo dos PMSBs. Eu vou falar também sobre. E o que aconteceu? Os políticos que estão dominando, eles ficaram adiando um negócio que é inadiável, né? Que é exatamente os PMSBs para os projetos executivos. E teve um município que começou o projeto executivo sem o plano municipal de saneamento básico. Resultado, é um projeto sem alicerce. E é uma questão que proliferou, principalmente no Nordeste, que é onde eu entendo melhor. Resultado, o Nordeste todo postergou ou entrou em exercício em atividades, né, fazer um grande projeto executivo sem o plano municipal. Exatamente. E a gente pecou em não ter debatido em alguma oportunidade, em não ter incentivado essa discussão para a conscientização dos que têm o poder político, né, na mão. E aí a gente fica naquela, estamos fazendo política pública sim, mas em certos momentos esquecendo de fatos importantes, fundamentais para a defesa das águas, do meio ambiente, dos rios e tudo mais. Isso. Então, a Jéssica queria falar uma coisa aí. Vou só complementar. Quando eu falei dos 4 eixos, eu falei já do esgoto, das águas pluviais, aí a gente vem com a parte de resíduos sólidos, que foi muito importante o fechamento de 102 lixões no estado de Alagoas. Foram 100% encerrados, lacrados. Mas ainda existem os desafios, as fiscalizações, os planos de saneamento que não estão prontos das cidades. E, na verdade, eu tenho a minha contestação com relação a isso, disse até o Ministério Público. Nós apenas transferimos dos 102 municípios para 5 lugares depositar o lixo. Exato. Nós não encerramos assim da melhor forma possível. Não, na realidade, eu queria até perguntar como é que está a implantação. Eu estive lá na Alagoas, é por isso que eu vou cutucar isso aí. A implantação da coleta seletiva. Essa relação que a gente tem com o fechamento, o fechamento do lixão foi forçado. Em primeiro lugar, os prefeitos não tinham essa logística. Então, eles fizeram os planos intermunicipais de gestão de resíduos sólidos e os consórcios. E esses planos, eles vêm exigindo que cada município crie sua associação e cooperativa. Os municípios que criaram, hoje, eles recebem uma parcela de ICMS verde, que eles comprovam, um deles, o município de Roteiro comprova, eu recebo 1,5% de ICMS do Estado repassado para o município para manter essa associação. E a outra parte, o resíduo comum, vai para o aterro sanitário. O que é que acontece? Quando você fala de coleta seletiva, é um desafio para a população.
Gente, é muito complicado, porque as pessoas estão acostumadas a juntar o lixo, jogar lá na porta de casa e o coletor passar e levar tudo. Então, é uma implantação, é um trabalho de formiguinha. É uma pena que esse Incobe não reproduziu as visitas técnicas. E eu tenho a melhor experiência da minha vida lidando com essa questão de resíduos sólidos, que é Santa Terezinha do Itaipu, aqui pertinho, né, que teve todo um processo político de educação ambiental que promove toda essa lógica. E é uma coisa interessante porque cada casa tem um bag, né, um saco. Que massa, legal. Identificado, porque se você não cuidar do seu bag, ele vai ficar sujo. Então as pessoas cuidam para não depositar ali resíduo que vá sujar o bag. E todo um apoio para a cooperativa funcionar. Então a cooperativa recebe o mesmo valor em recurso que é dado para descarte por uma empresa que faz coleta. Então essa relação é muito interessante. Se ele recebe por tonelada tanto, a cooperativa recebe também. Agora, Perfeito. Uma coisa interessante que também passa por isso aí, esse tema eu gosto muito, viu? Uma coisa que passa por aí é o processo de políticas públicas para incentivos aos beneficiamentos dos materiais recicláveis, porque isso funciona. E a região de vocês, só para completar, eu estive lá, rodando vários municípios, tem um potencial enorme, inclusive de absorção da matéria orgânica. Sim. Porque, para a produção agrícola é magnífica. O problema é que lá está implantado uma grande cesta de titara. Não sei se você conhece essa linguagem. Titara é um cipó que se tece umas cestas, ou seja, é uma peneira. Na verdade, as cooperativas foram criadas apenas aproveitando quem já vivia do lixo, que não foi treinado, capacitado para fazê-lo. Então, resultado, você não tem um prédio adequado, você não tem equipamento, você não tem nada. Foi criada uma instituição formalmente, lá dentro colocaram pessoas que viviam disto, mas que ainda não foram capacitadas para saber definir, por exemplo, o que é um recipiente de produto químico, do tipo de produto químico. Não houve esse preparo. Alagoas, infelizmente, está mostrando uma imagem que não é a imagem ideal. Não é a realidade. Não é a realidade. Então, está se criando com foco o quê? Em algum selo, em alguma forma de incentivo econômico, mas não está tendo o respeito para com o fato real. Então, por exemplo, esses lixões foi apenas mudança do lixão de 10 municípios para botar num. Sem ter esse cuidado da reciclagem, da separação, da conscientização coletiva das pessoas, sem ter veículos equipados adequadamente para fazer essa coleta seletiva, tá certo? Tanto é que o Estado distribuiu algum material lá em Alagoas e está servindo apenas de lugar para depositar o indevido, como a gente se propôs aqui. Então, é algo que precisa ser discutido a nível nosso, de comitês, a nível de fóruns estaduais e fórum nacional, para que se alavanque, né, uma aplicação não apenas da lei na formalidade, mas se alavanque a aplicação da lei de forma correta, de forma que o resultado seja aquilo que se prevê. E Alagoas, infelizmente, está vivendo uma grande encenação do seu verdadeiro papel nessa seara, não tenha dúvida. A gente mais ou menos estimou aqui 10 minutos para cada rodada dessa. Aí eu vou dar 1 minuto para você fazer as suas considerações finais e depois as considerações finais dela. Eu gostaria de agradecer ao convite por estar aqui no Fala Comitê, um momento bastante importante, enriquecedor, o qual inclusive também estou aprendendo. A gente nunca para, inclusive, de aprender, mesmo estando professor, mas também se aprende, sempre tem algo. Inclusive a ciência também está evoluindo nesse sentido, já que não ainda sabemos nem metade do que deveríamos saber.
E dentre os quais, dentre os desafios os quais se estabelecem, estão justamente as questões hídricas, não é? Em relação aos diferentes aspectos que alguns aqui foram citados. Então, muito obrigado, estou à disposição. O estado de Alagoas, inclusive, já tem evoluído bastante, ainda há muito que se evoluir, obviamente. Estar na Universidade Federal de Alagoas é, inclusive, uma oportunidade para a gente estar tentando contribuir nesse caminho junto com os comitês e estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Jéssica? Eu quero agradecer, eu quero dizer a vocês que me surpreendi assim, com o evento, porque está muito legal, muito participativo. E isso aqui, esse momento foi importante, né, para a gente trocar ideias. Visitem Roteiro, visitem Alagoas e vamos aproveitar até o final do evento. Obrigada, viu, gente? Maravilha. Obrigado, amigo Nelson.